Olá, internautas. Pastor Jonias, lição 2 do segundo trimestre de 2016, Carta aos Romanos. A temática desse segundo trimestre de 2016, maravilhosa graça. O Evangelho de Jesus Cristo revelado na Carta aos Romanos. Comentarista da revista, Pastor José Gonçalves. Pastor Jonias da Costa Feitosa, esse amigo que vos fala, sempre gravando as lições em vídeo e colocando no blog Net Dominical, que é um blog dedicado exclusivamente à Escola Bíblica Dominical. Essa lição 2 do segundo trimestre, a necessidade universal da salvação em Cristo. O texto áureo, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3, versículo 10. Verdade prática: o pecado manchou toda a raça humana e somente o sangue de Cristo é suficiente para purificá-la. Objetivo geral: mostrar que o pecado manchou toda a raça humana. Por isso, todos necessitam de salvação. Meus caríssimos internautas, temos nesta lição o tema alvissareiro a ser desenvolvido, e nesta lição vamos absorver o conhecimento da universalidade do pecado vindo ao mundo através de Adão. O primeiro Adão introduziu o pecado. O segundo Adão, Cristo, proporcionou a salvação pela graça. Vindo o pecado por um homem e sendo aniquilado por outro. O pecado atingiu aos gentios, judeus e toda a humanidade. Logo, todos precisam de salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A carta aos Romanos é uma carta cuja temática é a manifestação da justiça de Deus. E o pecado se avolumou, abarcando todas as nações da terra. Mas, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, que propiciou a oportunidade de salvação para toda a raça humana. No ponto 1, a necessidade da salvação dos gentios. Para Deus tem 3 povos: igreja, gentios e judeus. Neste ponto, nós temos 3 subpontos: rejeição, revelação e punição. Os homens não conhecem Deus. Os homens rejeitaram o conhecimento de Deus e se alvoraram ou se ativeram nos seus próprios conhecimentos. Enveredaram por suas próprias filosofias, suas maneiras de vida, suas maneiras saudáveis de vida, suas visões filosóficas, e desprezaram o conhecimento de Deus. A queda humana, ela atingiu pelo menos 5 níveis: a espiritual, a mental, moral, física e total. A queda espiritual afastou o homem de Deus. Aí a necessidade da salvação dos gentios. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus de forma natural. Revelação: Deus se revela por meio da natureza. Observamos que o Senhor, ele se relaciona com o homem sempre através da natureza, através da teofania, que é a aparição de Deus de forma corpórea entre os homens, através de anjos, e o próprio Cristo que esteve aqui na terra e era Deus entre os homens, e também
se relaciona através da sua palavra. Mas a natureza é uma forma de Deus se relacionar bem atente. Porque quando nós olhamos as coisas que nos circunscrevem, olhamos as coisas que estão à nossa volta, vemos que por trás delas tem um grande engenheiro, um supremo arquiteto. Quando olhamos os oceanos, quando olhamos as grandes elevações, pico do Everest, as altaneiras do Himalaia, as cordilheiras dos Andes, os grandes picos, as selvas gigantescas, os oceanos glacial ártico, antártico, índico, pacífico e outras belezas naturais, selvas gigantescas. Nós vemos que por trás de tudo isso existe um supremo modelador de todas as coisas. Deus se revela através da natureza. E mesmo assim, os homens rejeitam. E têm desprezado e têm menosprezado o próprio Deus quando olham à sua volta e veem estas paisagens e belezas naturais. Nada mais é do que a presença de um grande construtor. Em razão desse comportamento, certamente a punição vem. A ira de Deus. Em razão da desobediência, o homem pagará um preço alto. E a escapatória é a salvação em Cristo Jesus. Os gentios precisam de se aproximar de Deus e olhar na manifestação do Todo-Poderoso através de sua rubrica patenteada na natureza. A punição é o duro juízo de Deus sobre aqueles que não creem em Jesus Cristo e que procuram caminhar uma caminhada segundo sua ótica própria. A necessidade da salvação dos judeus. Os judeus têm a lei e se acham privilegiados. Me permita ler na Bíblia Sagrada, na carta aos Romanos, no capítulo 9, que diz assim: pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. E no versículo 10, que é o texto áureo da lição, como está escrito: não há justo, nem sequer um. Os judeus não estão privilegiados, não estão priorizados para Deus. A eles foi dada a lei e eles acham estar numa posição superior. Pensam que são privilegiados. Mas a Bíblia coloca em xeque, especialmente através da carta aos Romanos, com letras grandes, que tanto o judeu como o gentio estão debaixo da condenação eterna e precisam da salvação em Jesus Cristo. Não há bonzinho, não há privilegiado, não tem alguém privilegiado por ser descendente de uma raça especial. Todos estão debaixo da condenação e precisam da salvação em Jesus Cristo. Tanto judeus, quanto gregos, quanto gentios. Pode ter os olhos azuis, cabelos loiros, olhos verdes, pode ter a cutis branca, descendente especial, de descendência norte-americana, inglesa, pode ser asiático, africano, não tem privilégio. Todos estão debaixo da condenação. Não há um justo sequer, não há um privilegiado, mas todos precisam da salvação. Aí, no ponto 3. A necessidade da salvação da humanidade. Se todos pecaram, logo todos precisam da salvação. A degradação humana se deu em 5 níveis: degradação espiritual, mental, moral, física, total. Todos pecaram e com a queda
se afastaram de Deus nesses 5 níveis. E todos precisam da salvação. O Senhor providenciou a salvação em Cristo Jesus. E todos que creem em Jesus Cristo serão salvos. A necessidade da salvação para toda a raça humana, para todos. Meu internauta, a universalidade do pecado é uma doutrina demonstrada ao longo da carta aos Romanos. O universalismo, doutrina herética, essa doutrina encaminha que todos serão salvos independentemente de crer. É rejeitada pela carta aos Romanos. Não tem respaldo bíblico. Segundo esta heresia, o homem pode cometer qualquer tipo de pecado, porque no final ele será perdoado e será salvo. Esta é uma doutrina herética, que não tem respaldo na Bíblia Sagrada, nem tampouco na carta aos Romanos. Nós absorvemos o conhecimento nesta lição da carta aos Romanos sobre a universalidade do pecado e que todos estão destituídos da glória de Deus e carentes da salvação eterna em Cristo Jesus. Não há acepção de pessoas. Assim como Deus não discrimina para salvar, Ele também não discrimina para condenar. Aqueles que não creem em Jesus Cristo, estes serão condenados. Mas a salvação em Cristo Jesus é gratuita, na carta aos Romanos. Esta carta, aliás, é tida como o 5º evangelho. Os 4 evangelhos tratam da biografia de Cristo, da pessoa de Jesus Cristo aqui na terra, do Deus conosco. A carta aos Romanos trata do Deus Jesus Cristo em nosso coração. Que Deus nos abençoe.